em nome de Jesus. Vem as crianças para cá, vamos orar. Isso. Amém, meus irmãos. Estenda as mãos para cá. Papai amado, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. E na vida dos nossos filhos, de uma forma tão especial, o Senhor tem trabalhado, tem agido, tem se manifestado, Deus, com tanta graça, com tanto cuidado, e por isso nós louvamos o Teu nome. Senhor, no tempo onde Satanás tem tentado contra as famílias dessa terra, contra as crianças, nós nos levantamos, Deus, para declarar, Senhor, nas regiões celestiais, Deus, que os nossos filhos não nasceram para perdição, mas eles nasceram para a glória do Senhor, Pai. E assim nós oramos e declaramos sobre a vida deles, Senhor, que o cuidado do Senhor, a proteção na mente, no coração, os ouvidos deles, Senhor, aquilo que eles ouvem, Deus, aquilo que eles veem, Senhor, seja guardado, Senhor, pelo Teu sangue, protegido, guardado em nome de Jesus, Pai. Livra os nossos filhos de todo mal, de toda pessoa mal intencionada, Senhor, guarda a vida deles, quando eles estiverem na escola, que um anjo do Senhor esteja ao redor da vida deles, guardando e livrando eles de todo mal. Coloca professores abençoados, Deus, tementes ao Senhor no caminho deles, Deus, para que conduzam os nossos filhos também, somem com a criação, ó Deus, e assim, Deus, onde eles estiverem na escola, que as amizades que eles formem, Deus, sejam amizades saudáveis, que vão contribuir para o crescimento deles. Nós declaramos em nome de Jesus, aparta eles de todo mal, de toda pessoa que vai ser tropeço na vida deles, em nome de Jesus, amém? Vai lá com a tia, Deus abençoe, Dai, Deus abençoe todos vocês. Enquanto eles vão indo para lá, abra comigo em 1 Samuel capítulo 16. Ministrar algo precioso que Deus confirmou no meu coração, e eu tenho certeza que vai ser bênção nessa noite, assim já como tem sido. Há poder nesse nome, Jesus. Oh glória, nós te adoramos, Jesus. Nós te bendizemos, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Tende misericórdia das nossas vidas, Senhor, quando nós erramos. Mas a Tua graça, Senhor, nos basta, e no Senhor nós confiamos toda a nossa existência. Obrigado, Jesus. Obrigado por confiar ainda. 1 Samuel, capítulo de número 16, a partir do verso 1. Um texto muito conhecido de todos vocês. Perdão. Mas com a graça de Deus nós vamos ministrar algo que Deus quer transformar nas nossas vidas. Deixa eu só tirar aqui. Amém. O texto diz assim, 1 Samuel, capítulo de número 16, o verso de número 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha-me um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei sobre Israel. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que deve fazer, o que você deve fazer. E você ungirá para mim aquele que eu indicar. Verso 4. Então Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício.
Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Verso 7, porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O Senhor vê o exterior, porém o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Verso 8, então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos os teus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se, unja-o, pois este é ele. Samuel, verso 13, Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. Diga comigo: ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Aleluia. Jesus, nós te adoramos. Pai, que essa mensagem seja para nós um ensino, uma instrução, uma advertência, uma chamada aos nossos corações para viver os propósitos do Senhor nessa terra. Nos ensine, Deus, assim como o Senhor preparou cada grande homem de Deus nessa terra, forjando o seu caráter, forjando tua estrutura emocional, psicológica, física, para cumprir um chamamento, e esse chamamento é para uma geração, Pai. Nos ensine nessa noite com a tua palavra e que ela seja uma semente e o nosso coração uma terra fértil, em nome de Jesus. Aleluia. Querido, esse texto de 1 Samuel, ele é muito conhecido. É quando Samuel derrama o óleo sobre a cabeça de Davi. Samuel, é importante dizer que Samuel era a figura máxima do seu tempo. É importante você entender o que significava para alguém, para uma terra, quando aquele profeta vinha ter com ele naquela cidade. Aqui, nesse período da humanidade, nesse período do reino, nesse período de Israel, era um período onde Deus é quem governava de fato aquela nação. Por quê? Eles só faziam aquilo que vinha da boca de um profeta. Ou seja, quando o profeta se colocava às portas da cidade, toda a cidade parava para ouvir o que ele tinha a dizer. O texto vai dizer aqui que as autoridades daquela nação, quando Samuel apontou para a chegada, eles correram diante de Samuel tremendo e disseram: a tua vinda é de paz? E Samuel disse: eu vim em paz. Por que eles estão dizendo isso? Porque tem um segredo que você vai entender. Todo sacerdote, ele vai trazer uma mensagem do povo diante de Deus. Todo bom sacerdote, o que ele faz? Ele vai interceder pelo povo, faz parte do seu ofício, da sua natureza, da sua essência. Todo bom pastor, o que ele faz? Ele apacenta o teu coração, mas quando você vai dormir calminho, ele vai para o quarto chorar pela tua alma, pela tua vida. Todo bom sacerdote, ele pega todo o peso que você carrega, ele pega para si e vai deitar diante de Deus. Agora, todo bom profeta, ele vai trazer uma palavra de Deus para o coração do homem. O caminho é inverso. E quando um profeta aparecia, geralmente, na grande maioria das vezes, ele acusava um pecado da nação. E quando Samuel veio, as autoridades daquela nação correram diante dele e falaram: Samuel, pelo amor de Deus, o que você está fazendo aqui? Olha que interessante. O que você está fazendo aqui? É aquilo que
no meu coração é muito forte. Por quê? Muitas vezes a gente vê Jesus como um mendigo, um pedinte. Aquele que vestia um vestidão todo rasgado, todo sujo e caminhava com uma sandália. E ele parava na nossa mente, na nossa cultura mental, aquilo que a gente vê nas historinhas. Jesus parava em alguns lugares, sem nenhum tipo de luxo, sem nenhum tipo de mordomia. E naquele lugar, se alguém desse de comer, ele comia. Se não desse também, ele passava fome, já era magrinho mesmo. E aquilo a gente vai criando um contexto na nossa mente. Mas a priori, assim como aconteceu nesse contexto, assim como aconteceu com Davi mais para frente também, e com Elias também, com Eliseu também, a Bíblia nos ensina que todo profeta, quando ele chega com uma mensagem de Deus para o coração de uma nação, existe um grande risco daquela nação ser dizimada pelo pecado que cometia. E como Davi sinaliza isso lá na frente, quando ele fala, me dá tudo que você tem a bom preço para mim sacrificar, porque quem sabe eu alcance misericórdia no coração de Deus. E o dono daquela vinha, ele disse, pode levar tudo, desde que você tire esse anjo daqui de cima. E Davi fala, eu não posso oferecer nada para Deus, que não posso oferecer sacrifício que não me custe, porque Davi já tinha uma referência. Qual que é a referência? O próprio Samuel. O profeta chega, ele desce uma sentença sobre uma nação. Mas o próprio anjo sinalizou para Davi, quem sabe, se você não oferecer um sacrifício, você não alcance misericórdia do próprio Deus. Estou falando para você fazer isso aqui não, só estou te ensinando a história. E quando um profeta aparecia, a nação juntava tesouros e ia diante dele. Por quê? Porque ele sabia que se fosse uma sentença de morte, Deus podia dizimar uma nação. E quando eles depositavam diante do profeta, eles entendiam que talvez, e só talvez, através do sacrifício, alcançaria a misericórdia de Deus e Deus mudaria a sentença daquele povo. Por isso que quando a gente tem a imagem de Jesus, de um franciscano, de um pedinte, de um homem que não tem casa para morar, que vai andando de aldeia em aldeia para ver se tem o que comer, o que vestir, é totalmente equivocada, porque Jesus, o próprio João Batista, ele fala que Jesus era considerado um profeta. E quando Jesus traz uma sentença por onde ele passava, seja curando, seja uma palavra de exortação àquela nação, eles entendiam, talvez esse não é o Cristo, mas se ele não for o Cristo, ele é um profeta. E quando Jesus chegava diante de uma nação, deitava aos pés dele grandes riquezas. Então o Jesus que a gente conhece não era um mendigo miserável, ao ponto de colocar do lado dele um tesoureiro, amado Judas, misericórdia, hein? Tesoureiro desse, quem merece, hein, Douglas? Misericórdia, Senhor. Mas é interessante você perceber que o coração de Jesus, ele tinha acesso a tudo, mas ele não desfrutava de nada do que era terreno. E é aqui que a gente tem que aprender. Por quê? Eu sempre falo isso para vocês, Deus vai te dar tudo aquilo que você está disposto a abrir mão. E tudo aquilo que no teu coração for uma semente, Ele te dá. Tudo aquilo que no teu coração for pão, Ele sabe que você vai comer. Então Ele retém. Preste atenção nisso. Jesus, ele tinha acesso a tudo, mas não desfrutava de nada. Porque o coração dele estava esperançoso na eternidade e não na terra. É isso que a gente precisa aprender. Então quando Samuel chega diante do povo, as autoridades correm até ele, falam, você vem em paz? Eu venho em paz, fica tranquilo. Mal eles sabem que ele já estava, através daquela visita dele, sentenciando aquela nação, trazendo deposto Saul, tirando Saul do trono e ungindo Davi. Agora o que eu quero que entrar, ou talvez a veia, o foco dessa mensagem, estágios da vida de um vencedor. Agora que nós precisamos entender nessa noite que, assim como aconteceu naquela mesa, naquele dia,
naquela ocasião, naquele jantar, muitas das vezes acontece dentro da nossa casa, na nossa família, no meio que a gente vive. O que, pastor? As questões emocionais que nos bloqueiam. Tudo isso tem fundamento em algo, isso não é do nada. As questões emocionais na vida de alguém são tão importantes quanto as questões espirituais, como também as questões físicas. E nós precisamos conhecê-las para, de fato, a gente viver uma vida saudável, experimentar e desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Perceba que eu falei um pouquinho na célula sobre isso. Nós nos atentamos muito àquilo que é espiritual. Porque o contexto da nossa vida está ligado a uma igreja, e a igreja fala muito de coisas espirituais. Então a gente foca todas as nossas forças naquilo que é espiritual, tentando compreender o que Deus tem para nós, tentando compreender o caminho que nós estamos fazendo, mas a gente precisa, como igreja, ser uma igreja inteligente a ponto de começar a perceber que a nossa vida ela não é só espiritual. Porque todo aquele que espiritualiza demais as coisas da vida, ele começa a enlouquecer, começa a fugir de uma realidade natural. E ainda que Deus nos criou para viver as coisas dos céus, Ele nos fez com a matéria terrena. Porque nós precisamos passar por esse estágio na terra. E esse estágio na terra vai nos ensinar, vai nos forjar, vai nos preparar para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Por isso eu digo que muitas vezes a igreja mandou muito mais gente para o inferno no momento da humanidade do que salvou. A Inquisição, onde se cobrava por um terreninho no céu, onde vendia-se ossinhos do dedo dos discípulos, onde você tinha que pagar indulgências para ser perdoado pelo próprio pecado. As pessoas eram condenadas pela própria igreja, porque a igreja não discernia o que era o sacrifício, o que foi Jesus. Agora, no nosso momento, já não é mais encoberto essas coisas. Já foi revelado tudo aquilo que a gente precisa através das Escrituras. Um tempo onde você tinha acesso a uma página rasgada, agora você tem toda a Bíblia na sua mão e não desfruta dela quem não quer. Oséias capítulo 4, número 6, ele fala sobre isso. Ele fala, por falta de entendimento, de conhecimento, por falta de esclarecimento das Escrituras, o meu povo está sendo destruído. Mas agora o meu povo não está sendo roubado, ele mesmo está optando em não buscar conhecimento. Esse é o grande problema. Há nações ainda nesse mundo que não têm acesso à Bíblia. Há nações nesse mundo ainda que um compartilha de uma folha e guarda aquela folha como se fosse a própria vida, como se fosse a própria alma, porque chega um momento, Mateus, que eu gravo aquilo na minha mente e eu vou chegar para você e falar, cara, qual que é a página que você tem aí, pelo amor de Deus, porque eu já comi essa e eu já li 300 vezes, qual que é a página que você tem escondida? Porque a sede do conhecimento pela palavra de Deus, a sede por desfrutar aquilo que é de Deus é muito maior do que a prisão que tentam aprisionar aquele povo. Mas nós vivemos uma liberdade que nós não desfrutamos dela. E a gente começa a compreender, tentar compreender que existem 3 fatores primordiais na nossa vida, que se a gente compreender, a gente vive uma vida muito mais saudável do que a gente vive. Quais são? O corpo, a alma e espírito. Paulo, quando ele fala do corpo, alma e espírito, ele não está falando para você, cuidado, porque se você desligar a sua alma, você vai morrer. Cuidado com o teu espírito. Não, ele está falando assim, cuidado, porque muitas vezes você está tratando o corpo, mas a doença é na alma. Cuidado, porque muitas vezes você está tratando o espírito, mas a doença é no corpo. Cuidado com a tua mente, porque talvez a sua doença ela é psicológica, ela é psíquica, ela é na alma. Estão te colocando a mão na cabeça para expulsar demônios. Por isso o sanatório, não sei como é que fala, ele tá cheio de gente com problemas espirituais. E a gente está pondo a mão na cabeça de muita gente com problemas emocionais. Preste atenção nisso. Discernimento. Certa vez a gente estava num acampamento, num retiro, né? E a pessoa começou no meio assim,
o rapaz estava pregando, o pastor pregando, e a pessoa estava sentada e ela começava a dar umas gargalhadas, né? Aquelas terríveis. E eu olhava, a gente olhava, que estranho, né? Mudava a feição, enfim. E aquilo foi passando. Aí alguém levou ela para fora e começou a fazer uma sessão de descarrego lá, batendo Bíblia na cabeça da menina e aquela coisa louca. Aí pediram para chamar, chama o Du lá, o Du Yamar lá. A gente estava lá no refeitório, se eu não me engano, a gente veio. E estava aquela cena de filme em volta da menina, aquela exposição toda. Aí nós fomos lá, eu falei, Má, intercede. Pedimos para todo mundo sair de perto, porque estava o circo montado, né? Pedimos para todo mundo sair, falei, Má, intercede, eu vou lá conversar com ela. E fui lá conversar com ela. E na hora ela falava assim, eu vou matar ela, eu vou acabar com a vida dela, eu vou matar, eu vou destruir a vida dela. E sabe quando, Esther, você chega diante daquela situação, o Espírito Santo está contigo, tem discernimento, tem sensibilidade no Espírito. E aí eu voltei e falei para minha esposa, não tem demônio. Aí o pessoal tudo lá, o pessoal estava doido para mim arrancar ela para os cabelos, jogar no chão, dar 3 voadores e falar, sai! Né? Mas não tem demônio. E fomos conversar, chamei minha esposa, vamos lá perto dela, abraçou ela, falando para ela, seja forte, você consegue. E ela chorava, desfalecida, ela falava, mas eu não consigo mais, mas eu não consigo mais. E de repente, mas eu vou matar ela, mas eu vou destruir a vida dela. Não, mas eu não consigo, mas eu vou matar ela, aquela coisa, aquela loucura. E aquilo despertou o nosso coração. Se você não leu, tem muito daquilo no nosso livro. É importante. Nós discernimos naquele momento. A menina tinha o quê? Transtorno de bipolaridade. Transtorno de dupla personalidade. E um monte de gente batendo Bíblia na cabeça, unhando, jogando para o chão, levantando de novo, joga água benta na cabeça, quebra um alho e joga em cima. Tinha gente até fazendo cruz assim. Transtorno de dupla personalidade. Foi abusado quando era criança, Esther. Ela não dava conta de lidar com as emoções dela. Já viu o filme do Hulk? Quem assistiu o filme do Hulk? Todo mundo assistiu o filme do Hulk. É aquilo, parece que é aquilo. A pessoa está desfalecida, ela não aguenta mais, mas um sistema psicológico, emocional dentro dela, gritando por socorro, aquele modo sobrevivência vinha e tocava onde ela tinha sido ferida. Quando ela foi abusada, não lembro se era tio ou pai, mas ela falava, eu vou matar essa desgraçada, porque ela não conseguiu se cuidar quando tentaram tocar nela, não foi? E a gente foi, cuidou do coração dela, cuidou dela durante um período, ela foi, se batizou, graças a Deus, entregou a vida para Jesus. Hoje a gente não acompanha mais, está longe, mas o que eu quero ensinar ao teu coração? Cuidado, porque às vezes a gente está passando remédio no corpo, mas a doença está aqui dentro da alma, as feridas estão dentro da alma. E Davi, naquela situação, queridos, eu quero levar você até essa consciência, porque é muito parecido com muitas coisas, com muitos modos, muitas situações que a gente viveu. Uma família parece perfeita, parece tudo lindo. O profeta recebe uma mensagem de Deus, o novo rei vai sair daquele lugar. E ele se encontra com aquele pai daquela família, e ele fala, reúna os seus filhos. Mas um filho não é chamado. Reúna os seus filhos, vai lá, monta uma mesa bem linda, porque daqui o Senhor vai ungir o rei. Mas o pai já faz diferença. O pai já trata com indiferença, porque ele junta os filhos, aqueles que ele considerava. Mas tinha um menininho perdido ainda, lá no meio do curral, lá trabalhando. Agora a gente lida muito com isso. O coração daquele menino, lá por trás das malhadas, cuidando. Enquanto tem festa na casa e o pai não chama. Olha as crises emocionais, a rejeição do pai, a indiferença dos irmãos, as comparações que eles fazem.
Samuel chega diante daquele primeiro filho, é como uma fila, o pai pega do melhor para o pior, segundo o coração dele, segundo as vistas dele. Ele pega o melhor, vem aqui, esse aqui, Samuel, não tem como, esse cara, olha o tamanho desse cara aqui, olha o tamanho do bíceps, esse aqui, ó. Não, e Samuel até questiona, ele fala, Deus, eu acho que é esse. Tem cara de guerreiro, tem braço de guerreiro. Tem altura, tem estatura. Aí Deus fala para Samuel, não, Samuel, você está equivocado, porque o homem vê o exterior, mas eu olho para dentro do coração, e esse eu rejeitei. Então vem o segundo, não é esse também, o Senhor rejeitou, veio o terceiro, veio o quarto, veio o quinto, mas tem 7 filhos aqui. E Samuel fala, impossível estar enganado. Deus falou para mim que o rei vai sair daqui de dentro. Tem mais alguém? Deve ter alguém escondido nessa casa. E aí ele fala, tem um franzininho, tá lá, trabalhando, enquanto a gente faz festa. Chama ele, porque enquanto ele chegar, ninguém vai sentar nessa mesa. Deixa eu falar algo no seu coração. Excluído do contexto social, as crises destruidoras que poderiam ter matado Davi, as crises que poderia ter gerado na alma daquele menino por conta da rejeição, da exclusão pela própria família. E quantas vezes no nosso coração a gente não sente excluído da sociedade por um pensamento, por um jeito de andar, por um jeito de falar, e você não consegue entrar no contexto social, você é excluído pelos seus amigos. O pai e a mãe muitas vezes faz comparação de um filho com o outro. O pai não tem condições de fazer aquilo pelo filho, e aí no coração do filho gera um desejo, mas se o meu pai fosse aquele fulano. Alma maltratada, e geralmente isso acontece naquela primeira infância. Nós como pais precisamos entender algo, queridos, deixa eu te mostrar algo. O filho, ele não tem que ser tratado igual. Tem gente que fala assim, mas eu dei tudo para todos, todo mundo foi criado igual. Por que aquela ovelha negra deu errado? Sabe por quê? Porque você já disse, porque foi todo mundo criado igual, e nem todos têm a mesma necessidade, e a gente como pai não entende, e a gente faz igual, toma 10 reais, toma 10 reais para você, aí vem aqui dar um abraço, deixa eu correr dar um abraço no outro, filho, eu te amo, vixe, deixa eu ir lá falar para o outro que eu te amo, filho, eu te amo também. Você está pouco preocupada. Mas tudo que aquele precisava era de um abraço. Mas para você um abraço não resolve. Está entendendo ou não? Um abraço não resolve. Aí desde a infância a gente se sente rejeitado pelo pai, pela mãe. O pai e a mãe não conseguem dar tempo de qualidade, não conseguem tirar um tempinho para ele. Mas aquilo vai gerando no coração. Imagina o coração daquele menino excluído da sociedade, o pai fazendo festa, fazendo janta, chegou o cara mais importante do mundo, e não me chamaram. Agora quando o pai chama, é interessante que o coração de Davi, ele tinha todos os argumentos do mundo, para chegar lá e falar assim, ó, agora está precisando, vocês chamam. Não é assim? Na hora do bem bom ninguém me chama, agora que está precisando vocês me chamam, agora vem Davi, estamos precisando de você. A gente faz isso, sabe o que a gente faz isso? Direto. Por quê? Ninguém me chamou para o churrasco, mas para vir fazer o armarinho ali vocês me chamam, né? Aí eu presto. Não, ele chega lá, oi pai, senhor, igual os meus, senhor, filho, vem aqui que o profeta quer falar contigo. Ah, é? Então vai, você é o novo rei de Israel. Sabe o que acontece? Deixa eu mostrar algo para você. Ele foi ungido rei, não foi? Foi ou não foi, gente? Para onde que ele foi depois? Sabe para onde ele foi? Para o curral. Davi foi ungido rei. Na frente dos irmãos, o texto diz, e Davi foi ungido rei no meio dos irmãos. Agora alguém que foi ungido rei tem todo o direito de encher o coração de orgulho, falar, ó, agora vocês aqui que não deixou sentar na mesa, agora eu sou o rei da cocada preta, eu que mando nisso aqui. Mas sabe o que ele fez? Amém, fechou, profeta? Já, eu vou ali lavar a cabeça, deixa eu ir lá que eu preciso terminar meu serviço.
Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela vem no teu coração, vai construir coisas na sua vida, vai te dar uma direção, mas vai te jogar no mesmo lugar que você estava. Porque Deus te dá uma palavra, Ele te dá um destino, mas Ele te coloca lá no mesmo lugar para você entender que tem um processo para todas as coisas. Deus dá uma palavra para você: eu vou restituir o teu casamento. Aí você volta para casa, tem o mesmo ogro, tem a mesma doida lá dentro de casa. Mas Deus não falou? Falou. Mas a unção só determina o destino, não te livra do processo. Porque todo o processo é muito eficaz, mesmo que doa. Ele vai te preparar, porque no momento certo que materializar na sua vida, você está pronto para receber. Porque se for a mesma pessoa que chegou lá chorando porque o casamento acabou, essa mesma pessoa é capaz de destruir um casamento abençoado. Sabe por quê? A culpa nem sempre está com o outro. A culpa, a maioria das vezes, está aqui, ó, dentro de nós. Agora, Deus, Ele tem um carinho especial pelos excluídos. Já percebeu isso ou não? Quem já pensou assim, fala: cara, mas assim, ninguém me quer, mas Deus parece que tem um chamego comigo. Deus tem um negocinho comigo que parece que não tem com mais ninguém. Deus tem um cuidado especial com aqueles que o homem exclui. Deus tem um cuidado especial com o teu coração quando você se sente abandonado pelo homem. Sabe por quê? Porque ainda que você sinta abandonado pelo teu pai e tua mãe, Ele nunca vai te abandonar. É um cuidado de Deus. Agora, Deus tem um compromisso com a verdade emocional, não com as mentirinhas emocionais que a gente cria na nossa vida. Sabe quais são as mentirinhas emocionais que a gente cria? Ai, ninguém me quer. Ai, eu não vou lá não, ninguém fala comigo. Ai, eu não vou na igreja não, sabe por quê? Ai, ninguém me cumprimenta, eu chego, eu sento quietinha lá, ninguém me chama para sair, ninguém faz nada comigo, ninguém dá um sorriso, nossa, ninguém, a pastora canta lá, eu amo ela cantar, mas ela desce lá, ela vai sentar na cadeirinha, ela nem me cumprimenta. Gente, ela não enxerga muito bem, viu? Não se preocupa não. Ela desce aqui, você viu que ela sai depois das meninas, porque ela vai atrás, assim. Presta atenção nisso agora, daqui para frente. Para de se doer, porque ela não te vê. Ai, mas o pastor, meu Deus, saiu para jantar e não me chamou. Mentirinhas emocionais que nós criamos como muleta para os nossos próprios problemas, para a nossa própria meninice, para a nossa própria criancice. Eu fiz isso, já fiz na minha vida e muitas vezes eu tenho que tomar cuidado para não fazer de novo. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você escolhe viver uma vida diferente, aqueles que são normais não aceitam mais o teu estilo de vida. Quando a gente escolheu viver uma vida diferente para Deus, a gente não era chamado para um churrasco mais. Não tinha mais festinha, não tinha pizza, não tinha aniversário do mais. Sabe por quê? Eu não vou chamar aquele cara não. A gente não pode falar nada. A gente não pode beber nada. Porque vai vir um chato aí, chega o Spy Rodinha. Vai chamar o Spy Rodinha não, ele vai chegar aí, é o chato da turma. Porque você escolhe viver uma vida diferente, o mundo não está preparado para isso. Agora a gente começa a criar dores mentirosas para maquiar a nossa meninice. Deus tem um carinho especial pelos excluídos, mas Ele tem um compromisso com a verdade. Deixa eu falar uma coisa para você, se o teu pai te abandonou, Deus nunca vai te abandonar. Não é, eu tô abandonadinho, eu tô chateadinho, não. Mas se no teu coração tem uma ferida, que você foi abandonado pelo teu pai, pela tua mãe, Ele não te abandona, porque é uma verdade, tem uma ferida, se tem uma ferida Ele cuida. Se não te ajudaram, ninguém me ajuda, ninguém me ajudou. Mas se de verdade te deixaram no meio do caminho, Ele é capaz de pegar na tua mão
e te conduzir até o final da tua história, porque Ele não tem compromisso com as mentirinhas emocionais que a gente cria, essas muletinhas para justificar a nossa meninice, não. Mas quando Ele vê uma ferida no coração, o pai abandonou, eu preciso estar presente. Deixaram ele às margens, eu preciso estar com ele. Feriram ele, abandonaram, excluíram ele. Ah, mas ele não vai ser excluído porque ele é meu filho amado, e eu, como um bom pai, estarei com ele todos os dias, de mão dada com esse menino. Ele tem compromisso com as verdades emocionais que a gente carrega. A maturidade, ela vem pelas batalhas que nós travamos na nossa vida. Abra comigo Jeremias capítulo 1, o verso de número 5. Jeremias capítulo 1, verso de número 5 diz assim: antes de formá-lo no ventre da tua mãe, ou no ventre materno, eu já o quê? Conhecia. E antes de você nascer, ou que fosse gerado, eu o consagrei, eu o santifiquei, e constituí profeta para as nações. Antes de formá-lo no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E antes de gerar, de você nascer, eu o consagrei, eu santifiquei. E constituí profeta às nações. O que nós precisamos saber, que muda a nossa história, sabe o quê? 3 coisinhas básicas na nossa vida. Primeiro, você é conhecido de Deus. E aqui quando ele fala, eu te conheci, tem um segredo aqui por trás disso. Quando ele fala, eu te conheci, é um Deus que sabe toda a tua vida, é o nosso. É um Deus que te conhece, é um Deus que te criou, um Deus que te formou. E agora quando ele fala, eu te conheci, ele está falando, eu te aprovei. Eu aprovei o teu nascimento. Não é um Deus que cria numa forma automática, num processo industrial, que ele vai colando a massa, colocando a massa e vai saindo do outro lado pronto. Não, ele é um Deus que cria com as próprias mãos e ele diz, eu formei, eu te formei, eu te santifiquei, eu te conheci, eu te santifiquei, eu te separei e eu te dei um destino. Primeira coisa, você é conhecido de Deus. Não ache que você está sozinho nesse mundo, não. Você tem um nome, você tem um DNA de Deus na sua vida. É um DNA que corre na sua pele. Você não é fruto da sociedade. Você é fruto do Espírito Santo de Deus que tem trabalhado na tua vida, na tua causa, na tua família. Você não é um fruto do acaso. Eu sou a média das 5 pessoas que eu me relaciono. Eu sou a média dos 5 livros que eu leio. Eu sou dono do meu destino. Acredite, querido, você vai ser o próximo milionário dessa terra. Quem acredita? Não, você não é isso. Você é fruto do próprio Deus que te formou e plantou dentro de você uma semente, que é uma chamada capaz de mudar toda a terra, se você tomar posse daquilo que você tem. Ele te conhece. Então eu olho para mim e falo, poxa, essas dorezinhas que eu sinto aqui dentro, sabe aqueles, todo dia, né? Aqueles biquinhos que a gente faz, tô de mal. Não, por quê? Eu não sou mais abandonado. Agora eu sei que eu sou conhecido de Deus. E Deus está olhando para mim, ouvindo as minhas orações. É um Deus que tem olho para ver.
Ele tem ouvido para ouvir, Ele tem boca para falar, e Ele tem as mãos sempre estendidas para nos socorrer e abençoar. Aleluia. Segundo, Ele é separado por Deus. O texto diz assim: antes de formar no ventre da tua mãe, eu já te conheci. E antes de você nascer, eu te conheci, ou te separei, ou te consagrei, ou te santifiquei. E a palavra santificado é separado. Você não é como todo mundo. Não tente agir como todo mundo. Não tente agradar todo mundo, porque você não é como todo mundo. Eu não crio meu filho como todo mundo cria. Eu crio diferente, porque ele não é igual a todo mundo. Eu não me comporto como todo mundo, porque eu não sou igual a todo mundo. Eu sou diferente de todo mundo. Ah, pastor, mas você está se achando? Eu estou mesmo. Eu sou filho do dono do mundo. Separado. Você não é qualquer um. Você é diferente na tua escola. Você é diferente no teu trabalho. As pessoas vão ser abençoadas pela tua vida. As pessoas vão ser abençoadas pela tua vida. Você é o diferentão. E recebe isso em nome de Jesus. Quando alguém fala para você: nossa, é estranho. Eu falei: glória a Deus que alguém está notando. Achei que eu ia ter que me esforçar mais. Né? Ah, mas esse é o diferentão. Glória a Deus que eu estou sendo diferentão no meio de um monte de gente hipócrita, né? Raça de víbora, aquela coisa. Nós somos diferentes, gente. Não cria o teu filho como o mundo ensina você a criar, não. Você é diferente. Ensina teu filho diferente. Ensina a tua esposa diferente. Ensina o teu pai diferente. Vamos caminhar de forma diferente, porque assim nós somos separados. O texto diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguindo, disserem todo mal de ti por minha causa. Quando te perseguirem, é aí que você é abençoado. Não é quando você é amigo de todo mundo, não. Amigo do mundo é inimigo de Deus. Quando alguém falar mal de você, cuidado. Se for pelo nome do Senhor, tá tudo certo. Agora cuidado, porque é o homem que abre porta, viu? O homem vai ser um instrumento de Deus para abrir porta na tua vida. Cuidado com a diferença entre falarem mal de você ou tiverem motivo para falar mal de você. Aleluia. Terceiro, tem uma unção que é só sua. Tem coisas que ninguém vai fazer por você. Tem coisas que Deus vai fazer com você, que não vai fazer com mais ninguém. Quando você entender para que você foi chamado, entender que tem um propósito na tua vida, um propósito na tua existência, você não briga por uma causa que não é tua. Eu sempre falava para a pastora, às vezes tinha aquelas intriguinhas do louvor, e ela ficava muito chateada, porque tentavam, às vezes, ferir ela de alguma forma. Enfim, era uma mulher, né, no meio de tantos homens. E eu falava para ela: não brigue por uma causa que não é sua. Vai fazer o que Deus te chamou, porque o lugar que Deus tem para você, não tem briga, não tem discussão. Porque é Deus que vai te colocar lá. Eu falei para você várias vezes: calma. Deus coloca, se Ele tem um lugar para você, Deus vai se encarregar de colocar. O problema é que a gente não entende isso, sabe o que a gente fica brigando aqui embaixo. Fica se degladiando por posições, posição no trabalho, posição na escola, lugar que senta, brigando por amigos, por amigas, sabe, aquele ciúminho de amiga. A gente fica brigando por posições. Por quê? Porque não entende que existe 3 regrinhas básicas na nossa vida para a gente se tornar alguém curado para vencer. Entender que nós somos conhecidos de Deus, separados de Deus, e que antes que nós fomos formados no ventre da nossa mãe, Deus já tinha dado um destino. Deus já sabe o que você vai... Vou recalcular a rota. Deus sabe o que é para você ser. Se a gente não souber isso, a gente não vai se tornar aquilo que Deus nos chamou para ser. Aleluia. Deus sempre te chama para algo maior que você, mas só a experiência vai dar crédito para o que Deus vai fazer. Eu tenho um exemplo muito legal. Um médico pode ter estudado 30 anos. O médico estudou a vida inteirinha. Aí, você precisa fazer uma cirurgia na cabeça, séria. Aí chega alguém, você apresenta, você estuda, você pesquisa, porque é algo muito sério.
Aí você descobre que tem um médico especialista, que ele já se formou nas melhores faculdades do mundo, que ele já há 30 anos ele vem estudando a causa. Aí você entra em contato com a secretária dele, porque ele já é famoso, já tem tese escrita. Aí você fala, me fala, como que é o nível de sucesso dele nessa cirurgia que é tão delicada? Não, deixa eu te explicar uma coisa. Esse médico, ele passou a vida estudando, se especializando para fazer o que você precisa que ele faça. Ok. Mas aí eu tenho uma segunda opinião, sabe qual? Daquele velhinho de cabeça branca que só se formou. Mas ele já fechou mais de 100 cabeças. E todas estão pensando até hoje. Aí você chega para tua esposa e você fala, quem? O que te gabarita nessa vida? O teu currículo, a tua experiência? Então o processo da tua vida que tem sido amargo, que tem te feito chorar, é necessário para que Deus construa coisas grandiosas na sua vida. Se não aconteceu o que você espera ainda, olha para a vida desse menino aqui. Foi ungido rei e voltou para o curral. Às vezes o lugar que Deus está te treinando, está forjando para você tem sido duro, tem gerado dores, está difícil, pastor, mas está difícil. O meu casamento está difícil, a minha vida, os meus filhos está muito difícil, pastor. Continua firme, ele tem uma palavra de restituição, ele tem uma palavra de restauração na tua vida, mas o tempo de Deus é diferente que o nosso. A gente gostaria, Deus dá uma palavra, toma a palavra, já realizou, cheguei em casa tudo restaurado. Não é assim, infelizmente para nós não é assim. É um tempo. Isaías capítulo 61, se você pode, abre aí rapidinho, eu já estou caminhando para finalizar. Isaías capítulo de número 61, um pouquinho para trás. O capítulo 61 do verso do número 1 mesmo. Olha o que o texto diz. O Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor Deus está o quê? Sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar. Abre um parênteses aí. Quando o Senhor te unge, quando o Senhor te separa, Ele te separa para algo. Ele não só coloca uma lâmpada na tua cabeça e fala, esse é diferente. Não. O Senhor me ungiu para... Ele me faz algo para que algo aconteça. Presta atenção no texto. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração. A proclamar a libertação aos cativos. E a pôr em liberdade os algemados. E a pregoar o ano aceitável do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram. E pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas. Olhos de alegria em vez de tristeza, de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriores destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão. Vamos para o verso 6 aí mesmo. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar de vergonha, agora preste atenção nisso. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra possuirão o dobro e terão eterna alegria. Aleluia. Toda dupla honra, ela procede de uma grande vergonha. Toda dupla honra que Deus tem para a tua vida procede de uma grande vergonha no seu coração. A vergonha das dívidas, a vergonha de uma separação, a vergonha da injúria, a vergonha de uma família destruída.
Toda dupla honra que Deus ministra sobre a sua vida procede de uma grande vergonha que marca o teu coração. Agora, o que Deus está falando para você é que você foi chamado de Deus, eleito de Deus, para desfrutar o melhor dessa terra, e não só aquilo que é palpável, mas do coração do Senhor para o teu coração, uma eterna alegria e dupla honra. Aleluia. Se coloque de pé, você que pode. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Você que pode, feche os seus olhos. Querido, tem coisa no seu coração. Essa mensagem, ela veio falando comigo, claro, consertando coisas na minha vida, curando minha vida. Ela veio para curar minha vida. Tem mensagens que vêm só para mim, porque Deus precisa tratar com o meu coração. Agora tem mensagens que passa pela minha vida, me cura, me trata, me dá destinos, mas que Ele fala para mim. Tem pessoas na igreja que precisam ainda serem curadas. Curadas do que, Deus? Das vergonhas, das frustrações que nós passamos. Mas eu casei para ser feliz, mas a minha vida é uma desgraça. É uma vergonha que eu carrego no meu coração. Pastor, eu não consegui ainda. Eles me cobram, eu estou devendo muito. É uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha quando você olha para você mesmo e você fala: eu não consigo avançar, eu não consigo romper. Tem coisas que me machucaram lá atrás, que ainda são feridas na minha alma. Eu fui rejeitado, eu fui ferido, eu fui abandonado. Mas dupla honra para você, porque Deus tem um chamego com aqueles que foram feridos pelo homem. Porque Ele é pai, o pai não abandona o filho. Deus está falando com alguém aqui. Deus está falando com alguém aqui. Deixa Deus te curar, deixa Deus trabalhar no seu coração. Não pense em desistir, não. Não desiste, não, porque o Senhor te colocou aqui porque Ele tem algo tão lindo na tua vida e faz parte do seu processo essas lágrimas que descem dos seus olhos. Deus está trabalhando na vida dele, viu? Recebe aí, Deus está trabalhando na vida dele. Mas primeiro Ele precisa ajustar o teu coração. Tem coisas em você que precisa ser mudada para depois Ele mudar o ambiente. Então deixa Deus trabalhar na sua vida. Querido, eu vou te dar um minutinho. Você que quer receber uma oração, eu quero te convidar, sinta-se livre. Se Deus falou com você nessa noite, vem até aqui no altar. Nós queremos orar pela sua vida. Nós não podemos deixar o tempo passar daquilo que Deus quer fazer agora, porque nós vamos colher fruto de toda decisão que a gente toma. E a decisão mais preciosa que nós temos de Deus é quando nós nos colocamos diante de Deus e falamos: basta, basta, chega, não quero mais desse jeito não, agora eu quero do jeito de Deus. Do meu jeito não está dando certo, está demorando tanto, a palavra já veio, mas eu estou no curral há tanto tempo, eu tô lutando ainda. Não está certo isso, mas Deus está falando para você nessa noite: continue confiando, porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Antes ela produz o fruto necessário para concluir o propósito que Ele tem na sua vida, querido. Sim, você que deseja uma oração, vem para cá, não sinta-se envergonhado não. É momento. Talvez você veio para essa noite aqui e durante a semana você está falando para Deus: Deus, eu estou me esforçando tanto e não está dando certo.
Estou me esforçando tanto e aí as coisas estão tão difíceis para mim. Deixa Deus falar com você, deixa Deus trabalhar no seu coração, sim. Tem mais alguém aqui que precisa. Quando você está desesperado pelo agir do Senhor, não precisa ninguém vir até você e colocar a mão na sua cabeça, você já corre. Você já se joga no altar, você fala: Deus, eu estou desesperado, eu anseio, eu preciso agora, não dá mais para esperar. Não precisa ninguém vir aqui falar meu nome, meu RG, não precisa ninguém falar quem eu sou, me chamar pelo nome. Se o Senhor falar, eu vou correr para o teu altar, eu vou correr para os teus braços, vou me jogar, porque ali é o meu lugar. É nesse lugar que o Senhor vai construir. Ah, querido, se precisar chorar, chore. Enquanto os irmãos estão orando por você, a pastora está orando por você. Douglas, vem pra cá. Enquanto tá aqui orando também. Sim, vai recebendo. Aleluia. Sim, Deus. Amém, Jesus. Aqui, irmão Sérgio, vem pra cá orar com a gente. Vem nos auxiliar, mandar. Amém. Aleluia, Jesus. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Deixa o Senhor ministrar na tua vida. Ah, é tão bom ouvir a voz do Senhor. É tão bom ouvir o Senhor falar conosco. Ah, Jesus, quanto dói. Como dói às vezes. Acabam-se as forças. Ah, Jesus, até quando? Até quando? Talvez o teu coração está clamando: até quando? Até quando? Ah, Jesus, eu não tenho mais forças para continuar. Mas Ele está te dizendo: no lugar da tua vergonha, dupla honra se fará. No lugar de tristeza, um manto de alegria. Agora é louvor, ao invés de angústia. Alegria eterna, uma semente de alegria eterna repousa sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida que o mal que operou na tua vida, nas suas emoções, parte em retirada em nome de Jesus. Ah, eu dou uma palavra para a tua alma. Restaura a alma agora em nome de Jesus. Restaura a mente, o psicológico. Restaura em nome de Jesus. Restaura a mente, os pensamentos em nome de Jesus. A Bíblia diz: assim como imagina a minha alma, assim será. E sobre a tua mente eu declaro, Espírito Santo, pensamentos bons, pensamentos de paz, pensamentos positivos, de alegria, de vitalidade, de vida. Todo espírito de morte parte em retirada. Há o espírito de vida sobre a tua vida. Alegria, a paz que excede todo entendimento. Alegria que não vem do homem, mas vem de Deus. A Shekinah de Deus, o Shalom de Deus, a paz do Altíssimo repousa sobre a tua vida em nome de Jesus. O tempo de choro, o choro pode durar uma noite, uma alegria sempre vem amanhecer. Não importa as noites que você chorou, importa a alegria que Deus vai brotar no seu coração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Quantos receberam? Jesus. Esse lindo Jesus. Ai, meu Deus do céu. Se Deus não é gente não, meu irmão. Tem hora que Ele
Tem hora que ele faz a gente dar uma surtada, né? Quando a gente para de acreditar, aí ele vem e fala assim, ó, é aqui que eu quero você. É aqui que eu quero você. Porque quando você não acreditar mais, você precisa obedecer. Eu não tenho fé, pastor, então obedece. Eu não tenho fé para continuar, não tenho esperança, então obedece. Que você vai ver o ambiente que você vai entrar em nome de Jesus. Abra suas mãos como se estivesse recebendo. Que o amor de Deus Pai, que as consolações do Espírito Santo, que as misericórdias, a graça e a misericórdia do nosso bom e lindo Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, que a paz que excede todo entendimento cubra toda desavença da tua casa, que a paz do Senhor repouse sobre a tua casa, a ponto de todos aqueles que entrarem, colocar o pé lá, vão sentir, aqui é uma casa de paz, é uma casa de Deus, é uma casa de oração, é um ambiente agradável, é aqui que eu quero estar. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe toda a tua família, em nome de Jesus, amém. Quem recebe, dê um forte aplauso a Ele. Aleluia, nós te amamos, meu lindo Jesus.